Olá, prazer. Meu nome é Felipe Rio Siqueira. Sou aluno da Faculdade UPAP do curso de Medicina do segundo ano. Hoje eu vou apresentar para vocês a temática Enfermidades da membrana celular. E a doença que eu escolhi para apresentar é a fibrose cística. Primeiramente, falando um pouco sobre a membrana celular. A membrana plasmática envolve todas as células animais e é composta por uma camada dupla de lipídios, contendo uma variedade de tipos de proteínas. A ação das proteínas transmembrana, bombas de íons e as proteínas com função de canais de íons são fundamentais para gerenciar o potencial de membrana. O potencial de membrana é a diferença do potencial elétrico entre o interior e o exterior da célula, e este valor está relacionado com as concentrações diferentes dos íons nos lados opostos da membrana. Os íons que mais participam são o sódio, o cloreto, com maior concentração no exterior, e o íon potássio no interior da célula. Proteínas transportadoras de íons movimentam ativamente os íons através da membrana, para estabelecer um gradiente de concentração entre os íons dos dois lados da membrana. E os canais permitem que os íons se movimentem através da membrana a favor deste gradiente de concentração num processo chamado de fusão facilitada. A CFTR é uma proteína de alto peso molecular que funciona como um canal para a passagem do íon cloro, dependente de ATP. Nas vias aéreas, a hidratação do músculo mial depende do equilíbrio entre as forças que movem o sódio, e portanto a água, do lúmen para o interstício. O cloro entra na célula por transporte ativo, junto com o sódio e potássio, e escapa para o lúmen através do canal CFTR, carregando com ele o sódio e assim com ele também a água. Esse líquido da superfície epitelial permite correto arranjo e o funcionamento dos cílios. Acredita-se que as anormalidades no transporte dos íons em consequência da ausência ou pouca função da CFTR, presente na fibrose cística, não permite o movimento do cloreto, levando à hiperabsorção do sódio e depleação, reabsorção, do líquido à superfície da via aérea. Do ponto de vista funcional, leva a alterações do estado de hidratação das secreções, desencadeando anomalias patológicas nos diversos órgãos acometidos pela fibrose cística. A proteína CFTR possui dois domínios transmembranares, TDM1 e TDM2, dois domínios de ligação de nucleotídeos, NBD1 e NBD2, e um domínio regulatório RD. TMD1 e TMD2 passam a bicamada lipídica da membrana para formar o canal, enquanto RD possui locais para fosforilação. E quando esse é fosforilado, moléculas de ATP se ligam a NBD1 e NBD2 e o canal se abre possibilitando a passagem de íons cloros através do poro. Portanto, quando ocorre a mutação do gene CFTR, a proteína não funciona de forma correta, reduzindo a permeabilidade da membrana celular para o transporte de íons, principalmente cloreto, causando dificuldades da passagem e da diminuição das secreções desse íon, permitindo que o corpo acumule mais sais. O gene CFTR está localizado no braço longo do cromossomo 7, que é organizado em 27 exons, que serão responsáveis por sintetizar uma proteína com o mesmo nome, CFTR. Dessa forma, as mais de 2.000 mutações do gene CFTR já catalogadas gerarão proteínas com defeitos específicos, e esses podem ser categorizados em 6 classes. Esse quadro sintetiza todos os erros que podem ocorrer na CFTR, mas no final das contas, todas essas mutações vão causar problemas na membrana plasmática, pois ou elas não vão funcionar direito ou elas não vão conseguir nem chegar à membrana, o que vai afetar o quadro geral como um todo. Mas vamos às mutações em específico. A mutação do tipo 1, que causa o defeito na síntese de proteína pelo núcleo. Mutação do tipo 2, defeito na maturação ao passar para o retículo endoplasmático. A proteína com defeito não progride pela rota biosintética sendo degradada. Consequentemente, não se detecta CFTR na superfície celular. Mutações do tipo 3. Bloqueio da ativação que gera um defeito na regulação e abertura do canal de cloro.
produzindo uma proteína CFTR que até será transportada para a membrana celular, mas que não consegue ser estimulada nem ativada pelo ATP. Mutações do tipo 4, associadas à redução de condutividade do cloro pelo canal, ou seja, uma diminuição do fluxo de cloro que passa pelo canal. Mutações do tipo 5, que estão associadas à diminuição da síntese de CFTR funcionalmente normal, um defeito na emenda com a parede celular. E, finalmente, mutações do tipo 6, defeito na regulação, associadas à diminuição da estabilidade da CFTR funcionalmente normal na parede celular. Agora falando um pouco mais sobre a doença. A fibrose cística, também conhecida como mucoviscidose, é uma doença genética hereditária, monogâmica, autossômica recessiva, decorrente da ausência ou no defeito da CFTR. Esse tipo de herança se expressa em homozigose, ou seja, o sujeito precisa apresentar dois alelos mutantes para que a característica seja expressa. Os genes devem ser herdados dos dois genitores. Para que haja um filho que nasça com a fibrose cística, os dois genitores precisam apresentar o gene para isso, mas esses não apresentam a doença, são apenas portadores. Essa doença, a fibrose cística, é caracterizada pelo aumento na densidade dos mucos e secreções devido a distúrbios no balanço eletrolítico, principalmente cloreto, que leva à hiperabsorção de sódio e, como consequência, à depleação de líquidos na célula apical do revestimento de epitélios de tubos, ductos, glândulas e mucosas da pele, tornando-os concentrados e de difícil mobilidade e excreção, que afetam principalmente o suor, pulmões, pâncreas, intestino e a vesícula biliar. No pulmão, como já foi dito, há um acúmulo de secreções pelo aumento da densidade de muco que fica nos alvéolos. Esse muco fica difícil de ser expelido pela densidade e, sendo assim, aumenta a probabilidade de sofrer recorrentes infecções, principalmente de Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, além de sintomas como tosses persistentes, insuficiência respiratória, bronquiectasias e fibrose pulmonar. No sistema digestivo, podem acontecer diversas ocorrências, como uma pancreatite crônica, devido ao acúmulo de secreções pancreáticas ricas em bicarbonato nos alcínios pancreáticos, gerando danos severos por causa da pouca mobilidade, desde fibroses até uma autodigestão, além de sintomas associados com a desnutrição e diabetes devido à diminuição na produção de insulina. Também pode ocorrer um espessamento da bile, favorecendo a colestase, podendo causar cirrose e colecistite. E nos intestinos, má digestão e má absorção, além de uma desregulação no fluxo em geral, causado pois as enzimas digestivas não estão sendo liberadas no momento e com o fluxo certo, e as mucosas intestinais comprometidas, gerando distensão abdominal devido à baixa motilidade e ou ao extremo oposto, diarreias, pela falta de lipase pancreática e do suco biliar. A fibrose cística tem uma ocorrência maior em países europeus e norte-americanos, de 1 de 2 mil bebês nascidos vivos, e a média de sobrevida nesse país máxima é de 35 anos. O seu rastreamento no Brasil está presente no Programa Nacional de Triagem Neonatal, a partir do teste do pezinho. Se o teste marcador TIR for positivo, repete novamente em 30 dias. E se positivado mais uma vez, faz o teste do suor, que averigua a dosagem de cloreto. A fibrose cística trata-se de um problema genético e não tem uma cura. O diagnóstico precoce, junto a um tratamento interdisciplinar, ajuda a melhorar a qualidade de vida. Em medidas como acompanhamento minucioso de infecções pulmonares com o uso de antibiótico, pois os problemas pulmonares são os que mais dificultam a vida de quem tem fibrose cística. Fisioterapias respiratórias, inalação salinas hipotônicas associadas a broncodilatadores, reposição de enzimas pancreáticas e dietas balanceadas específicas para cada caso, além de reposição de eletrólitos e de vitaminas. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado por assistir.